O milionário pede para a empregada mecânica fingir namorada e ela surpreende com atitude. A pequena cidade de Praia Dourada nunca viu tanta agitação. Na esquina do bar local, um boato fervilhava como um fogo em brasas. O jovem milionário Rafael, herdeiro de uma das famílias mais ricas da região, estava procurando uma mecânica. Mas não qualquer mecânica. Estava à procura de Clara, a talentosa e destemida mecânica que todos conheciam por suas habilidades manuais e por sua força de vontade que superava a de muitos. O que ninguém esperava era que ele a chamaria para fingir ser sua namorada. O escândalo. A curiosidade incendiou os ânimos. O que o rico iria fazer com a jovem de classe média, que trabalhava duro para sustentar sua família? Rafael, com seus olhos cor de mar, se sentia preso em uma jaula de ouro. A vida em sua mansão à beira-mar era um sonho, mas a solidão a tornava mais uma prisão do que um lar. As obrigações familiares o sufocavam, enquanto as festas luxuosas e os sorrisos falsos sempre estavam presentes. Ele não queria um casamento arranjado com a perfeita e manipuladora Laura, a ex-noiva que sugava sua energia e alegria. Quando soube que Clara poderia restaurar o carro de coleção que herdara do avô, viu uma chance de mais do que um simples conserto. Era a oportunidade de encontrar alguém que o visse além do dinheiro, alguém real. Ao se conhecerem, um misto de tensão e expectativa pairou no ar. Clara, com seu cabelo preso e as mãos manchadas de óleo, era tudo o que ele não esperava. Ela era forte, decidida e não estava disposta a se deixar levar pela fama e riqueza dele. Mas a proposta o fez sair de sua zona de conforto e se colocar em risco. Finge que somos namorados por um tempo, Clara. Assim, posso escapar das garras da minha família. A hesitação dela era palpável. Traições do passado faziam Clara desconfiar. Mas os olhos de Rafael, cheios de sinceridade e uma dor que ela podia sentir, fizeram seu coração hesitar. O salário generoso e a possibilidade de conhecer um mundo diferente eram tentadores. Enquanto encenavam um relacionamento, almoços, passeios descontraídos e risadas que ecoavam pela cidade. Segredos há muito enterrados começaram a emergir, perturbando a calma da superfície. A ex-noiva de Rafael, sempre ao seu redor como uma sombra ameaçadora, insinuava-se nos momentos mais usados para um amor que poderiam construir. Clara, cada vez mais envolvida, sentiu o desafio e a emoção, mas também um medo crescente de abrir seu coração novamente. Um acidente de carro inesperado se tornou um divisor de águas, fazendo tudo estremecer. No clímax daquele primeiro capítulo, algo surpreendente foi revelado. O passado de Rafael, manchado por escolhas erradas e uma dor que ele nunca superou, começou a emergir. Clara ficou paralisada, um nó na garganta, enquanto as peças do quebra-cabeça se juntavam em sua mente. Deveria confiar nele e se entregar a um amor que poderia ser verdadeiro, ou se resguardar, encolher-se em suas próprias barreiras, temendo a dor que um relacionamento poderia trazer? E, no momento em que estava prestes a se abrir com seus sentimentos, a atmosfera estava densa, como se o tempo tivesse parado. Mas então, um ruído alto. A ex-noiva de Rafael, com um olhar gelado e uma presença que rapidamente transformou o ar ao redor em tensão, apareceu. O futuro do casal se tornava incerto, jogado em um suspense perigoso. Clara ficou em silêncio, cada batida do coração ecoando como um alerta. O que aconteceria a seguir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários.
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio tomou conta do momento. Clara tinha a respiração presa, observando a ex-noiva de Rafael com um olhar gélido que desafiava qualquer um a se mover. Os músculos dela estavam tensos, o coração disparado, como se estivesse prestes a sair pela boca. A tensão no ar era palpável, como uma corda prestes a se romper. Laura, com seu vestido caro e olhares afiados, caminhou até eles. A cidade parecia parar para assistir ao desenrolar do drama. Ah, então você resolveu fazer uma novela para mim, Rafael? A voz dela era doce, mas as palavras cortavam como vidro. Clara olhou para Rafael, buscando conforto nos olhos dele, mas a expressão dele era uma mescla de confusão e dor. Ele sabia que cada palavra de Laura tinha poder. Laura, isso não é o que parece. Rafael começou, mas a ex-noiva não deu espaço para mais nada. Ela se virou para Clara, um sorriso malicioso dançando em seus lábios. Realmente achou que você poderia substituí-la na vida dele? Pobre mecânica, você é só uma peça de reposição. E com isso, Clara sentiu um nó na garganta, a raiva começando a borbulhar dentro dela. Para com isso, Laura! Rafael enfatizou, dando um passo à frente. Mas antes que pudesse continuar, um grito cortou o ar. Uma voz familiar que fez o sangue de Clara ferver. Clara, cuidado! Seu irmão, Lucas, surgiu da esquina, os olhos arregalados de pânico. E foi nesse instante que tudo começou a girar. Uma batida estrondosa ecoou. Um carro, em alta velocidade, não respeitou a sinalização e colidiu com outro veículo a poucos metros de distância. Com um estrondo ensurdecedor, Clara e Rafael se viraram, olhando boquiabundos para a cena caótica. Carlos, um conhecido da cidade, estava dentro do carro que havia avariado, e nesse breve instante, tudo parecia estar fora de controle. Mas, em meio à confusão, um grito constrangedor partiu do corpo de Laura. O queixo dela caiu e seus olhos se arregalaram não apenas com o impacto do acidente, mas com a revelação que se seguiu. Quando o carro se deteve, ela soltou um grito, não de dor, mas de horror. Não, não pode ser você! O pânico em sua voz reverberou na mente de Clara como um eco de sua própria angústia. O motorista do outro carro, coberto de sangue e desorientado, olhou em volta e Clara se deu conta, paralisada, de quem era. O coração dela disparou com a revelação. Era Daniel, o antigo namorado de Laura, que Clara soubera que estava em um tratamento sério por conta de problemas pessoais. Ele estava bêbado. O choque a atingiu como uma marretada no peito. Laura olhou para Rafael, o olhar de desprezo se transformando em uma mistura de fúria e medo. Você sempre foi o culpado, Rafael. Você tirou tudo de mim. A cidade pareceu prender a respiração. Toda a bagunça fez com que Clara se esquecesse momentaneamente de suas próprias inseguranças. Com a adrenalina pulsando nas veias, ela saltou para ajudar. Mas ao se aproximar, um pensamento cortou em sua mente como uma faca. Que mais Laura poderia esconder sobre Rafael? A culpa estava nas sombras de cada palavra proferida e na confusão entre imprevisibilidade e revelações. Clara sentiu que a verdade estava prestes a se estilhaçar. O amanhã prometia mais segredos, mais traições. E enquanto os faróis da polícia se aproximavam, Clara se perguntava se conseguiria separar a verdade da ilusão no meio do caos. Qual seria o impacto disso tudo na sua relação com Rafael? E, acima de tudo, quem na verdade estava manipulando quem? Os olhos dela se encontraram com os de Rafael, repletos de incerteza, como se um novo capítulo estivesse prestes a ser escrito, mas sem saber onde isso poderia desembocar. A confusão do acidente ainda pairava no ar,
A cidade inteira parecia paralisada, os olhares direcionados aos três. Clara sentia seu coração martelando contra o peito, enquanto prestava atenção em cada movimento, cada expressão que nascia ao redor. Rafael estava em estado de choque, seus olhos se alternando entre Laura e Daniel, como se um filme estivesse passando em sua mente. Ele não sabia o que fazer. A cena era caótica e ao mesmo tempo estava impregnada de uma tensão insuportável. Laura, agora sem seu brilho habitual, tremia enquanto olhava para o namorado em colapso. Daniel, coberto de sangue, apenas balbuciava, num estado quase catatônico, enquanto tentava processar onde estava. A polícia estava a caminho, mas cada segundo parecia uma eternidade. Clara, por sua vez, já se aproximava do carro, seu desejo de ajudar tomando conta dela. O quadro era horrível, mas algo dentro de si gritou: "Ajude!" Quando ela chegou mais perto, Daniel ergueu lentamente a cabeça, sua expressão confusa e desorientada se clareando ao ver Laura. E foi nessa fração de segundo que o mundo de Clara virou de cabeça para baixo. As palavras saíram como uma flecha, cortando o silêncio. "Laura, eu não posso viver assim." O olhar de Daniel se petrificou. Aquela declaração, enquanto parecia uma confissão de amor, fez o coração de Clara afundar. Era evidente que a situação era mais profunda do que todos imaginavam. "Daniel, não!" Laura gritou, seu rosto empalidecendo. Clara sentiu uma onda de angústia, mas o que mais a chocou foi o olhar que Laura lançava a Daniel. Um desespero que cortava por sob as camadas de sua arrogância. Ela se recompôs rapidamente, buscando mostrar controle, mas a fragilidade dela estava exposta. "Você não tem que fazer isso, Daniel!" Clara ouviu a ex-noiva pressionar, mas ele balançou a cabeça, um olhar determinado se formando. "Laura, eu não me importo com o que você diz. Eu cansei dessa mentira. Você sabe como isso me machuca." A adrenalina de Clara aumentava a cada palavra. O que estava acontecendo? Por que a revelação estava vindo à tona agora? No meio de todo aquele barulho, uma sirene ecoou ao longe. O som se tornava mais próximo. Clara olhou rapidamente na direção da estrada, mas também sentiu uma mudança na dinâmica dos três. Laura, agora com lágrimas nos olhos, gritou de volta: "Você nunca deveria ter voltado, Daniel! Você estragou tudo!" Era como se um fio se rasgasse na atmosfera. As emoções que ocupavam o espaço pareciam voláteis. "Estragado? Tudo?" Daniel se virou para Laura, sua voz embargada. "Você é a razão pela qual tudo desmoronou." Clara ficou paralisada. O que quer que estivesse guardado entre eles, agora estava exposto como uma ferida aberta. Tudo parecia se desenrolar em câmera lenta. Fragilidade e raiva dançavam e o estrondo abafado. A multidão ao redor observava, sussurros cresciam. Clara percebeu que todos eles estavam agora em uma montanha-russa emocional. E então, subitamente, uma revelação pesada despencou como uma bomba. Enquanto respirava fundo, uma figura familiar surgiu ao fundo. Pedro, um velho amigo de infância de Clara, com um olhar que tenso como um arco. O que ele estava fazendo aqui? A presença dele era como um peso a mais. Mas antes que ela pudesse processar, Pedro entrou na cena e, sem hesitar, apontou diretamente para Laura, seu olhar feroz. "Você não pode esconder mais, Laura. Você sabia do que ele estava passando. Você sempre soube." O impacto da frase cortou o ar. Os olhos de todos se voltaram para Laura. O que ela havia encoberto? O que mais estava escondido debaixo da superfície? Clara sentiu a terra se mover sob seus pés. Daniel estava implícito nesse emaranhado de segredos. E Laura, agora com a máscara dela começando a se despedaçar, se tornou o epicentro de uma tempestade. O olhar de Laura se suavizou antes de endurecer de novo. "Você é louco, Pedro. Não envolva mais pessoas.
Sua voz tremulou, mas firme. A multidão crescia em silêncio, a tensão quase palpável. Clara se sentiu perdida. Dúvidas, medos, tudo se misturou. O que realmente estava acontecendo entre os três? Estava na cara que o impacto daquela revelação mudaria tudo. Não só a dinâmica de Clara e Rafael, mas a própria essência do passado entre eles. O grito de Lucas ainda ecoava em sua mente, enquanto ela lutava para perceber a verdade em meio ao caos. O amanhã parecia sombrio. O que mais estava por vir? E quem poderia sair ileso daquela situação? Clara olhou para Rafael, buscando uma resposta, mas o que ela encontrou nos olhos dele era ainda mais sombrio. Se o passado agora estava exposto, o futuro parecia um lugar distante e desconhecido. Clara sentiu o coração disparado, seus olhos fixos em Rafael. A tensão no ar pulsava como se o mundo tivesse parado em um instante congelado. Cada palavra de Laura ecoava, flutuando entre os olhares da multidão. Um turbilhão de emoções prestes a explodir. Mas antes que Clara pudesse processar tudo, um verdadeiro estrondo cortou o silêncio. Um grito, um som que rasgou a atmosfera tensa, vindo de alguém na multidão. O carro! O motorista! As pessoas começaram a se afastar, formando um círculo enquanto a situação se transformava em um pesadelo. Clara olhou para o meio do tumulto e viu, de súbito, um homem caindo, a cabeça parecendo ferida. O cenário se transformou em caos. "Rafael, espera!" Ela gritou, mas ele já estava correndo na direção do desconhecido, olhos arregalados. Clara seguiu, os músculos tensos, o pânico levando-a a um ponto crítico. O rosto do homem desmaiado se iluminou sob as luzes da sirene da polícia, que finalmente havia chegado, mas não era um estranho, era Pedro, o amigo de infância dela, com quem tinha compartilhado tantos momentos. O choque tomou conta dela. "Pedro!" O grito ficou preso na garganta. Não podia ser. Como ele estava envolvido ali? Em meio ao tumulto, Clara sentia que a terra estava se movendo sob seus pés. Rafael se agachou ao lado de Pedro, tentando oferecer ajuda. O olhar de Laura se transformou, passando de zelo a tremor. "Pedro, não. Você não deveria estar aqui." A voz dela estava cheia de terror, a máscara de arrogância caída. Laura parecia à beira de um colapso. O que havia atrás desse medo? Clara se aproximou cautelosamente, sentindo a estranheza tomar conta de cada fibra do seu ser. A multidão começava a murmurar, palavras borradas que chegavam como ecos distantes. "Ele não está bem", uma mulher gritou, tentando fazer espaço, e Clara se viu frente a frente, um misto de ansiedade e raiva. Pedro aos poucos despertava, confuso. "O que aconteceu? Onde estou?" Ele girava os olhos, buscando uma âncora em meio à tempestade. Mas algo parecia muito errado. Os olhares de Laura e Rafael trocavam mensagens silenciosas, cada vez mais intensas. Clara, então, percebeu. Havia algo a mais nessa história. "Você sabia que ele vinha aqui, não sabia, Laura?" A acusação escapuliu dos lábios de Clara sem que ela pudesse impedir. O ecossistema emocional ao redor começou a mudar. Todos na multidão ficaram em silêncio, a atenção fixada nas três figuras centrais da confusão. Laura hesitou, o rosto pálido, a máscara quase completamente desmoronada. "Não, eu não sabia." A voz de Laura tremia. Clara viu a fragilidade emergir, como se o chão que ela havia construído estivesse desmoronando em sua frente. "Não devia ter feito isso. Eu só queria proteger você." Mas Pedro interrompeu, ainda confuso. "Proteger de quê, Laura?" Algo dentro de Clara disparou. O cenário tomou ares de um filme de mistério. E as peças começaram a se encaixar. A expressão de Rafael se endurecia enquanto ele encarava Laura, buscando respostas em meio ao turbilhão. Clara respirou fundo, finalmente se decidindo a falar. "Laura, o que você está escondendo? O que mais você sabe sobre o passado dele?" O olhar de Laura se voltou para Clara.
a boca entreaberta em um tipo de pânico que ao mesmo tempo parecia familiar. Você não entende. Não havia como continuar, com você no meio. Foi mais fácil assim. Seus olhos brilharam com raiva, mas Clara não recuou. Fácil para quem? E então, com um movimento rápido, Laura puxou algo do bolso. Uma foto antiga, mais familiar, e um olhar cortante atravessou a multidão. Clara reconheceu os rostos. Ela, Rafael e Pedro, felizes em um passado que pareciam todos ter esquecido. Vocês eram amigos, amigos de verdade, Laura gritou, as palavras cortando ainda mais o ar. O caos tomou conta. Clara não podia acreditar. O que você quer dizer com isso? O que mais você sabe? Ela exclamou, sem conseguir se controlar. Mas o impacto da revelação ainda estava a caminho. O que você não sabe, Clara, é que Pedro e Rafael, eles eram inseparáveis. E eu... A respiração de Laura tremia. Eu fui quem separou vocês. Eu os afastei. E eu não posso perder Rafael novamente. O tempo parecia congelar, enquanto o peso da confissão de Laura caía sobre todos. Clara olhou para Rafael, que estava agora em um turbilhão de emoções. Tudo o que acreditava saber se esvaía como areia entre os dedos, e Pedro, encolhido, agora parecia o núcleo do mistério. No meio de tudo, um novo barulho rasgou o ar, um sirene de ambulância se aproximando. Clara respirou fundo. A verdade a esperava. Mas quando o papel do passado começasse a ser revelado, o que ainda restaria de suas relações? A multidão agora assistia, esperando o próximo ato dessa tragédia em 3 atos. E entre sussurros, Clara se perguntava se a verdade era realmente algo que todos estavam prontos para enfrentar. A tensão no ar estava elétrica, quando Laura revelou sua verdade, e Clara sentiu o olhar de todos se voltando para ela. O silêncio era ensurdecedor. Rafael e Pedro pareciam lutando com suas próprias emoções, mas era como se o chão estivesse se desfazendo sob os pés de Clara. Por que você fez isso, Laura? Gritou, sem conseguir conter a raiva. Você destruiu vidas. Laura abriu a boca para responder, mas as palavras falharam. O pânico refletido em seu rosto era uma confirmação do que Clara já suspeitava. A multidão, que observava em choque, começou a murmurar. O que mais você está escondendo? Clara insistiu, seus olhos fixos na ex-noiva de Rafael. E foi nesse momento que um barulho estrondoso irrompeu da multidão. Um som agudo, como um vidro se quebrando, ecoou no ar. Clara virou-se rapidamente, seu coração acelerando. Tudo parecia se mover devagar, e então ela viu um homem, um estranho que não havia notado antes. Cambaleando, seu rosto estava pálido e seus olhos arregalados. E parecia estar vomitando palavras em pânico. O carro! O carro! Ele gritava, e nesse instante algo na multidão mudou. A cena se transformou em caos. As pessoas começaram a se afastar, algumas gritando, outras apressando-se para se proteger. Saia da frente! Clara ouviu alguém gritar. E Pneus cantando chegou aos seus ouvidos. E antes que pudesse entender, um carro desgovernado arrastou-se pela estrada. A estrutura metálica do veículo brilhava sob as luzes da cidade, enquanto se dirigia em direção à multidão, levando todos ao desespero. Rafael! Clara gritou, sua voz cortada pelo medo. Mas já era tarde demais. Rafael tentou puxar Laura para fora do caminho, mas a velocidade do carro era aterrorizante. Ele a segurou firme, mas não havia tempo. O carro abalroou a cena com um impacto ensurdecedor. Vidro estourando e metal retorcendo-se. Clara foi jogada para trás, caindo no chão com um impacto que a fez perder o fôlego. O caos se instalou, gritos misturados a sussurros de pânico. Clara se levantou, atordoada. O carro agora estava parado, o motor roncando, fumaça se espalhando. Quando a poeira assentou, os gritos se transformaram em um zumbido de preocupação e confusão.
E então Clara olhou, aterrorizada. O que ela viu a paralisou. Rafael estava deitado no chão, imóvel. Ao seu lado, Laura chorava desesperadamente. Seu rosto era agora uma máscara de horror. Não, não, Rafael. Sua voz era uma mistura de dor e desespero, mas a cena se tornava ainda mais confusa. Clara alçava os olhos para o carro e, em um espasmo de alucinação, viu Daniel, o conhecido de Laura, saindo do veículo acidentado, com uma expressão semelhante à de um espectro. Vá embora. Você fez isso. A voz de Laura era quebrada, enquanto ela gesticulava para Daniel, que estava cambaleando. Clara não conseguia entender. Era um pesadelo. O que estava acontecendo? Daniel olhou diretamente para Rafael, os olhos arrepiados, e então a verdade explodiu como um raio. Eu não queria que você ficasse, Laura. Por que você não me disse? As palavras dele cortaram o ar, e a própria atmosfera parecia segredar um golpe devastador. Daniel estava ali, mas não por acaso. Ele estava envolvido em tudo. As peças começaram a se juntar na mente de Clara. Uma traição se desenrolava, uma teia de mentiras e intrigas. Você sabia do plano? Clara não pôde evitar. As palavras saíram antes que pudesse pensar. Olhares se cruzaram. A confusão aumentava, mas uma nova explosão de emoções toma conta de Clara. Ela não poderia acreditar que todos estavam tão conectados nessa tragédia. Rafael estava agora entre a vida e a morte, e as verdades que estavam emergindo tornavam-se mais perigosas a cada segundo. No caos, Clara se virou para Laura e Daniel. A raiva e a confusão formavam um peso insuportável no seu peito. Aquela cena que parecia um conto de fadas. Um relacionamento promissor estava se desmoronando. Sem saber para onde ir, ela sentiu que tudo estava prestes a mudar. O que mais você duas esconderam? Ela gritou. O que mais está envolvido nessa história? Laura e Daniel trocaram um olhar significativo. E foi como se o tempo tivesse parado novamente. O peso da verdade pairava, uma bomba prestes a explodir. E ao anunciar que Rafael poderia nunca mais acordar, o futuro de todos se tornava uma pergunta sem resposta. A dúvida, o medo e a traição dançavam ao seu redor, como um vórtice prestes a arrastá-los para a escuridão. O que mais estava em jogo? Clara encarou a situação com a certeza de que a batalha estava apenas começando. E a resposta que poderia liberá-los de uma vez por todas parecia distante, quase impossível. O epílogo dessa noite estaria longe de ser contado, e tudo mudaria com a próxima revelação. Clara encarava Laura e Daniel, o coração dela acelerando em meio ao suspense. As palavras ainda pairavam no ar, pesadas e mórbidas. Rafael estava caído, e a multidão que antes estava em choque, agora murmurava em pânico. Clara queria gritar, queria correr para Rafael, mas algo a prendia. O olhar de Laura estava cheio de desespero, mas também de um medo que Clara nunca tinha visto antes. Você sabia de tudo, Clara quase gritou, voltando sua atenção para Laura. Como você pôde esconder isso? Mas a verdade estava se desdobrando, como um filme horrendo diante de seus olhos. Rafael, a vida dele pendurava em uma linha tênue. E agora, em meio ao surto emocional, Clara percebeu que não era apenas isso. O caos parecia se intensificar quando Pedro, ainda cambaleando, recomeçou a desabar as camadas de mistério. Clara, não! Você não entende! Pedro exclamou, como se tentasse intervir. Isso é mais complicado do que você pensa. A multidão em volta começou a se agitar, vozes subindo em um zumbido de confusão. Clara franziu a testa. O instinto dela estava gritando para ouvir. O olhar de Pedro a fixava. A intensidade em seus olhos a destacava. Laura, você precisa contar a verdade agora. Mas antes que Laura pudesse abrir a boca, um grito rasgou a atmosfera. Um dos socorristas, que havia se aproximado aos poucos, gritou com desespero. Ué,
Alguém tira essa mulher de perto daqui! A voz dele estrondou ante o barulho crescente da multidão. Todos se viraram. E o que estava acontecendo? O socorrista parecia ter visto algo horrível. E logo outras pessoas começaram a se afastar de Laura. Um terror genuíno, escrito nas expressões delas. Clara olhou para Laura novamente, agora com a visão embaçada pelas lágrimas que começavam a querer transbordar. O que você escondeu, Laura? A pergunta escapuliu como um sussurro, mas o impacto foi como um soco no estômago. E então tudo desmoronou. Laura, que parecia tão no controle, desabou em lágrimas. Eu não quis que nada disso acontecesse, ela gritou, a voz tingida de dor. Mas, de repente, ela desabou em um mar de confusão, e Clara viu o passado tomando forma, todos os segredos se entrelaçando em uma teia cada vez mais densa. Isso não é só sobre você e Rafael. A voz de Pedro cresceu, agora cheia de urgência. Laura, você não é quem disse eu. As palavras dele cortaram como uma lâmina, e a multidão se silenciou imediatamente, pois todos reconheceram que a revelação estava prestes a explodir. Então, a atmosfera mudava. Laura olhou para Pedro, a expressão dela transformando-se de desespero para raiva. Você não pode me acusar. Ninguém sabe o que nós passamos. Então, em um movimento brusco, ela puxou uma corrente do pescoço que estava escondida sob a blusa. E quando o fez, uma pequena chave caiu no chão, iluminando-se sob as luzes da polícia. Não! Clara sentiu um frio correr pela espinha. O que essa chave significa? Mas Laura já estava se afastando, pálida. Clara virou para Pedro, em busca de respostas. Mas antes que alguém pudesse dizer qualquer coisa, um carro da polícia chegou e a cena lotada explodiu em gritos e luzes piscando. As sirenes cortavam as vozes e os murmúrios, e enquanto os novos policiais desembarcavam, Clara percebeu que a verdade estava prestes a escapar de todos os lados. A atmosfera estava carregada. O impacto dessa nova revelação, a chave, o desgosto, todos se misturavam em um torrencial de emoção. Clara, a mente zumbindo, buscava entender o que era aquela chave e, mais importante, que segredos estavam prestes a ser expostos. Então, enquanto todos olhavam fixamente para a chave brilhante no chão, uma sombra passou por trás de Clara. Ela se virou rapidamente e viu alguém se aproximando. Um homem alto, com uma presença intimidadora. Seus olhos eram familiares. E quando ele falou, o coração de Clara parou. Você não sabe a metade do que está acontecendo, Clara. E nesse instante, tudo o que ela acreditava saber se despedaçou, abrindo um novo abismo de mistério e perigo. O futuro de todos estava em uma encruzilhada crítica, e o que mais poderia vir à tona deixava Clara em choque. Clara sentiu o coração quase parar quando aquele homem, que ela reconheceu como Miguel, um ex-namorado que havia sumido de sua vida anos atrás, se aproximou. Sua expressão estava carregada de urgência, e seus olhos pareciam refletir a tempestade que se formava ao redor deles. Clara, você precisa ouvir isso. É sobre o acidente. O que a Laura não quer que você saiba. A multidão agora estava paralisada, os olhares fixos, prendendo a respiração. Rafael, ainda caído no chão, parecia distante, como se tudo ao seu redor estivesse se transformando em um borrão. Clara sentiu um frio na barriga e um nó na garganta. O que você tem a dizer sobre isso? Clara questionou, seu tom exigente. Miguel fez uma pausa, os músculos dele tensos. Laura não é quem você pensa que é. Ela sabe mais do que está deixando claro. Você não sabe o que aconteceu naquela noite, a noite do acidente. Ele parecia desesperado, como se as palavras fossem a única coisa que poderia salvá-lo. Vai, diga logo, Miguel, Clara gritou, a frustração crescendo. Mas a verdade parecia tão abstrata agora. Eu estava lá, Clara. Eu vi tudo. A discussão entre Rafael e Laura.
E depois a briga com Daniel. Miguel hesitou, mas a urgência o empurrou a continuar. Laura estava no carro com Daniel antes do acidente. Eles estavam em uma briga feia, e quando Rafael chegou, ela ficou em pânico. Ela nunca teve a intenção de machucar ninguém, mas Daniel estava fora de si. E tudo isso foi por causa do que aconteceu entre eles e você e Rafael. A expressão de Laura mudava, de confusa para aterrorizada. Você não sabe o que está dizendo, Miguel. Não pode acreditar nele, Clara. Mas eu recebi mensagens suas. Laura, mensagens que você pensou que tinha excluído. Miguel retrucou, apontando para ela um dedo tremendo de indignação. Mensagens? Que mensagens? Você está mentindo. Isso é loucura. Laura gritou, a voz quebrando, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Clara estava confusa. Ela olhou entre Laura e Miguel, buscando alguma verdade em meio ao caos. Então, a sirene da ambulância ficou mais alta, cortando o ar pesado como uma faca. Clara respirou fundo, um arrepio percorreu sua espinha. A dor emocional estava prestes a se transformar em algo ainda mais profundo. Foi quando, em meio ao caos, uma sombra familiar apareceu. Era Lucas, seu irmão, que havia estado observando tudo de longe, agora com uma expressão de choque. Ele sacudiu a cabeça, desesperado. Clara, é hora de você saber a verdade. Eu não queria que isso saísse à luz, mas não posso mais ficar calado. Os olhares se fixaram nele. A tensão havia chegado ao seu ápice. O que você está dizendo, Lucas? Clara perguntou. Uma mistura de medo e expectativa. Laura estava envolvida com Daniel muito antes do que você pensa. Não era só um relacionamento casual. Eles estavam planejando algo maior. E quando você começou a ficar perto de Rafael de novo, Laura teve medo. Ela fez coisas impensáveis. E não era só ciúmes. Era mais do que isso. A revelação aterradora caiu como uma bomba. A expressão de Laura desmoronou completamente. Você não pode dizer isso. Você não entende. Ela gritou, sua voz ecoando na noite tensa. Mas tem mais, Lucas continuou, ignorando a interrupção. Aquela noite faltou uma peça. O que aconteceu no acidente não foi um mero acaso. Havia algo mais envolvido. Uma traição tão profunda que poderia alterar o sentido de tudo o que você pensou saber. O choque percorreu a multidão como um relâmpago. Clara sentiu seu coração disparar. A revelação estava se formando, mais escura e mais perturbadora do que ela jamais tinha imaginado. O que mais poderia estar escondido em meio a tudo isso? E naquele momento, o pior aconteceu. Miguel, em estado de nervosismo extremo, começou a desabar, levando o peso da confissão em suas costas. Eu não posso guardar isso só para mim. O acidente, eu sei a verdade. Eu sou parte disso. O carro não era só de Daniel. Era de nós dois. A última declaração cortou o ar, como uma lâmina afiada. Todos ficaram em silêncio. O que poderia vir a seguir? Clara se viu entrelaçada em uma teia de traições e segredos que se entrecruzavam, cada um mais devastador que o outro. E, com cada partícula de verdade que emergia, Clara não sabia se conseguiria enfrentar a realidade que estava prestes a explodir. O que isso significava para ela e Rafael, entre a escuridão e a luz. Clara esperou pelo impacto, sentindo que o verdadeiro terror estava apenas começando. Clara encarava Laura e Daniel, o coração dela acelerando em meio ao suspense. As palavras ainda pairavam no ar, pesadas e mórbidas. Rafael estava caído, e a multidão, que antes estava em choque, agora murmurava em pânico. Clara queria gritar, queria correr para Rafael, mas algo a prendia. O olhar de Laura estava cheio de desespero, mas também de um medo que Clara nunca tinha visto antes. Você sabia de tudo, Clara quase gritou, voltando sua atenção para Laura. Como você pôde esconder isso? As emoções estavam à flor da pele e a tensão entre os presentes era palpável.
Miguel, ainda tremendo, interveio com um gesto desesperado. Clara, escute, Miguel disse. A voz dele ressoando na confusão. Você realmente não sabe? O que aconteceu naquela noite? E antes que ele pudesse terminar, uma série de gritos cortou o ar. As pessoas começaram a se mover, afastando-se como se algo estivesse prestes a estourar. Uma mulher na multidão gritou: "O carro! É o carro!" O pânico tomou conta. Clara virou-se e viu uma van desgovernada, atravessando a rua a toda velocidade em direção à multidão. Sua respiração ficou presa na garganta. "Cuidado!" Clara gritou, e soldados de pedras foram lançados em um misto de terror e adrenalina. A van avançou descontrolada, e tudo aconteceu em um borrão. Clara, quase hipnotizada pela cena, observou quando a van colidiu com a lâmpada da rua, enviando estilhaços B. Vidro voando, como se fossem grãos de areia. O impacto fez com que alguns na multidão caíssem no chão, gritos ecoando como um coro de horror. Clara desviou com rapidez, mas viu Miguel sendo empurrado para o chão enquanto Rafael ainda estava ali, imóvel. "Rafael!" O grito dela ecoou, mas o que realmente cortou o coração foi o momento seguinte. A van deu um último golpe, girou e parou ao lado de Rafael. Um homem saiu da van, a expressão esbugalhada de terror. E foi como se o mundo tivesse parado. Não, não pode ser! O homem, que Clara reconheceu, era um velho amigo de Rafael, Lucas. Mas algo estava muito errado. Enquanto se aproximava, as palavras dele foram cortadas por uma explosão. De raiva e desespero: "Rafael, o que você está fazendo aqui? Eu tentei te avisar!" A reviravolta foi instantânea. Clara sentiu uma onda de confusão. Havia algo mais profundo nessa história, algo que não estava fazendo sentido. Lucas, com os olhos cheios de lágrimas e arrependimento, virou-se para Laura. "Por que você não me disse que Rafael estava aqui? Você sabia que isso ia acontecer." "Eu não sabia de nada!" Laura gritou, desorientada, enquanto o caos ao redor se intensificava. As pessoas começavam a olhar entre si, os olhares inquietos misturando espanto e desconfiança. Clara, ainda em choque, olhou para Miguel, que agora estava encostado na van, a respiração desregulada. "O que está acontecendo? O que você sabe, Miguel?" Miguel parecia incapaz de falar. A cena se desenrolava ao seu redor como uma tempestade, e foi nesse momento que tudo desabou de verdade. A imagem de Rafael, imóvel ao lado da van, se destacou como uma ferida impossivelmente ampla. Ele estava me escondendo. Lucas finalmente deixou escapar, e a revelação ecoou como um tiro no silêncio. Rafael nunca quis se envolver com Laura de novo. Ele estava aqui me ajudando, me preparando para algo que ficou fora de controle. Um choque percorreu a multidão, que agora sussurrava. Clara olhou para Laura. O olhar dela estava uma mistura de incredulidade e fúria. "Você fez isso! Você empurrou ele para isso!" Laura gritou. Mas Clara não tinha certeza de quem estava realmente culpando. Todos estavam morrendo, de medo, e a revelação mudava tudo. Mas antes que alguém pudesse responder, uma sirene mais alta quebrou o ar, anunciando a chegada de mais policiais. E enquanto todos se moviam em um furor de perguntas e acusações, Clara se voltou para Rafael. Ela precisava saber se ainda havia tempo, se ela poderia salvá-lo. O que mais estava prestes a ser descoberto? E mais importante, quem realmente estava em perigo ali? Era a verdade que estava prestes a vir à tona, e Clara estava determinada a desvendar esse mistério, não importava o custo. Clara encarava Laura e Daniel, o coração quase parando. A atmosfera estava pesada, e todos os olhos da multidão pareciam pesados sobre ela. O que Lucas tinha acabado de dizer ainda ecoava na mente dela, confundindo tudo. Rafael estava caído, e a urgência da situação estava se intensificando a cada segundo. "Clara!" A voz de Laura soou como um grito rasgado no ar. "Você não entende. Não posso deixar que você saiba o que realmente aconteceu." Mas antes que Clara pudesse responder, um forte estrondo a fez saltar. Outro carro, um sedã prateado, girou em bermuda e desabou na cena caótica.
O impacto foi brutal, fazendo as pessoas gritarem e algumas caírem ao chão. Clara sentiu a respiração prender na garganta. O carro parou, rangendo, e as portas se abriram. O que ela não esperava era ver quem estava lá dentro. Não! O que você está fazendo aqui? A voz de Laura transbordou em desespero. A figura que saiu do carro era Rodrigo, o pai de Rafael. E não era qualquer chegada. Ele estava com um olhar de ódio fervoroso, claramente enfurecido. Vocês! Eu disse para ficarem longe do meu filho! Rodrigo gritou, avançando em direção a Rafael, que permanecia imóvel. Antes que alguém pudesse segurar suas mãos, ele se virou para Clara. E você, mecânica desastrada, esta é a sua culpa. As palavras cortaram como lâminas, e o braço de Clara estremeceu. Senhor Rodrigo, não é hora para isso. Miguel tentou intervir, mas Rodrigo não prestou atenção. Ele estava sendo consumido por sua própria fúria. E então, um movimento capturou a atenção de todos. Clara viu Laura recuar, a expressão de medo se tornando real. Você não pode fazer isso. O que você sabe sobre o que realmente aconteceu não é o que parece. Ela gritou, a defesa implícita fazendo Clara se perguntar: o que Laura estava escondendo? O pai de Rafael olhou para a filha, depois para Daniel, e seu olhar começou a escorregar entre eles, como se tentasse conectar as peças. Isso é um jogo, não é? Um jogo de traição. Ele se virou para Clara, como se soubesse um segredo que a todos eles escapava. Rafael não deveria estar aqui. Vocês arruinaram tudo. E foi nesse momento que a verdade desabou. Clara percebeu que Rodrigo não estava simplesmente furioso. Ele estava protegido por um manto de segredos. Espere! O que você quer? Dizer com arruinar tudo. Clara teria gritado se não sentisse a necessidade de manter o foco. Rodrigo se aproximou, lábios firmes e olhos frios. O que você não sabe, Clara, é que Rafael e eu estávamos procurando algo que você faz parte, uma maldição que sempre esteve na nossa família. Você não é apenas uma mecânica. As palavras dele foram como um tiro no escuro. Um nó se formou na garganta de Clara. O que ele estava insinuando? As luzes das sirenes refletiam em seu rosto, enquanto a multidão começava a sussurrar. O choque dos rostos ao redor traduzia a incredulidade de um novo nível de revelação. Clara, é verdade? Pedro sussurrou, a natureza do caso parecendo finalmente passar para todos. Você sabe de algo que pode mudar tudo? A pressão aumentava. Clara olhou para os olhos de todos. Lucas, Miguel, Laura. E no fundo, a dúvida começava a corroer. O que mais havia escondido? E antes que ela pudesse responder, um novo grito cortou o ar. Alguém na multidão ao fundo caiu, e à medida que as cabeças se viravam, eu não poderia crer no que via. Uma mulher apareceu, chorando, com uma chave nas mãos. Clara sentiu um frio na espinha. A chave reluzia sob a luz dos faróis da polícia. Você não pode esconder mais, Laura! Gritou ela, e a multidão ficou em silêncio. Era uma amiga da escola de Clara, alguém que conhecia o seu passado. Se você não disser a verdade, vou contar tudo. Rafael não é quem você pensa que é. A tensão era insuportável. O olhar de Clara se cruzou com o de Rafael, seu corpo ainda inerte no chão. O passado estava prestes a ser revelado, e a verdadeira amizade se tornava uma frase de efeito, enquanto uma nova dor se abria. O que mais Clara não sabia? O que a chave significava? E como se entrelaçava nos segredos entre eles? E, acima de tudo, de o mais. Qual era a verdadeira natureza de Rafael? E quem ele realmente era? O que aconteceria agora? Clara sentia a pressão no peito aumentar, enquanto todos os olhares se voltavam para ela. A mulher que havia aparecido com a chave nas mãos parecia disposta a revelar tudo, e a tensão estava no ar como uma tempestade prestes a estourar. As palavras de Rodrigo, a conexão de Laura e Daniel com o passado de Rafael e as revelações de Miguel criavam um quadro tão complexo
que Clara mal conseguia acompanhar. Clara, você tem que entender que há mais em jogo do que você imagina, gritou Laura, sua voz agora cheia de desespero. Os gritos da multidão começaram a se misturar ao som das sirenes, e o ambiente parecia prestes a entrar em colapso. Basta, Laura, gritou Clara, os olhos ardendo de indignação. Você está se escondendo atrás de mentiras. Não podemos mais viver assim. O peso das palavras parecia cair sobre todos. Ali, Clara sentia que um divisor de águas estava à sua frente. A mulher com a chave respirou fundo e começou a falar. Naquela noite, antes do acidente, eu vi tudo. Laura estava com Daniel. Eles discutiram. E eu sei que ela estava escondendo algo do Rafael. Ele não é apenas mais um cara comum. Você não faz ideia. O que ela disse ressoou. Todos ficaram em silêncio, absorvendo a gravidade das palavras. Clara sentiu o coração acelerar. Contar a verdade agora significava confrontar todos os medos. E mesmo assim, algo dentro dela pulsava com a necessidade de clareza. Rafael não é um simples herdeiro. Ele faz parte de uma antiga linhagem que carrega histórias de traições e perdas. Continuou a mulher, sua voz trêmula, mas firme. A multidão estava em choque, e Clara percebeu que o passado de Rafael não era só um peso para ele, mas um fardo que poderia arrastá-los a todos. Como você sabe disso? Clara perguntou, os olhos fixos na mulher. Porque eu fui a amiga que ele perdeu, ela respondeu, a dor transparecendo na voz. Eles acham que tudo isso é sobre poder e riqueza, mas é sobre amor e sacrifício. Clara, a chave que você viu não pertence a Laura. Ela é a chave para entender tudo isso. Rafael está em perigo, e não só por causa deste acidente. O caos na multidão começou a se transformar em uma onda de murmúrios nervosos. Clara olhou para Rafael, ainda caído, e sentiu uma mistura de amor e medo. O que ela mais queria era que ele acordasse, mas empurrá-lo de volta para esse mundo sombrio parecia cruel. Se Rafael não acordar, tudo estará perdido. E é isso que Laura não quer que você saiba, concluiu a mulher, quase em lágrimas. Você precisa decidir, permanecer na ignorância ou lutar por ele e pela verdade. O tempo parecia parar. Clara sentiu um nó na garganta. Havia tanto em jogo, e tudo se resumia a essa escolha. Ela olhou para todos à sua volta. Lucas, Miguel, Laura e até Daniel, que parecia perdido em meio ao redemoinho emocional. No silêncio que se seguiu, Clara percebeu que o que eles precisavam não era apenas verdade, mas união. Precisamos de um plano. Não podemos deixar que nossos passados nos defina. Estamos juntos nessa. Rafael precisa de nós, afirmou, percebendo que a coragem poderia iluminar mesmo os dias mais sombrios. Com isso, um novo propósito tomou forma, enquanto Clara e todos começaram a se unir. Mas a imagem de Rafael, caindo na escuridão, ecoava na mente dela. O que mais a esperava por trás daquela porta? E quantas verdades ainda estavam escondidas nas sombras, antes de tudo se desenrolar? Clara sabe que o futuro dela depende das escolhas que farão juntos. E nesse momento intenso, ficou claro que eles nunca mais seriam os mesmos, independentemente da sombra que a história de Rafael carregava. E agora, se você chegou até aqui e sentiu a intensidade desse final, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É a sua vez de fazer a diferença e viver tudo de novo. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas embarquem nessa jornada conosco. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho. O que você acha que vai acontecer a seguir? Queremos muito saber. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho.
Não espere nem mais um segundo para compartilhar essa experiência. Apenas os verdadeiros fãs valorizam e apoiam o canal com essas ações. Juntos, podemos continuar desvendando as próximas aventuras.